Na aula passada, nós falamos sobre novo céu e nova terra. Isso significa que as coisas velhas já passaram, não existe mais, né? Nessa altura aqui do nosso estudo, já tudo está no espiritual, não tem mais a matéria física. O globo terrestre, né? O globo não existe mais. Esse globo que nós chamamos de terra, né? Não existe mais. O céu dos ares, o céu dos astros também não existe. Existe o céu dos céus, que é o céu espiritual. E hoje nós vamos ver a Nova Jerusalém. O que nós entendemos nessa Nova Jerusalém? Que ela vai descer do céu, né? João, no nosso primeiro estudo, foi relatado que ele viu a nova cidade descendo do céu. Agora, aqui nós vamos falar sobre a descrição da Nova Jerusalém. A descrição da Nova Jerusalém, versículo 21, capítulo 21, versículo 9 em diante, diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheio das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo... Aqui eu quero dar uma explicação. Desde o capítulo 17, esse anjo dos 7, que tinha 7 taças, é que está mostrando para João os acontecimentos depois do fim da grande tribulação, né? Então, esse está sendo narrado, um dos 7 anjos levou, né, veio, falou com ele, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Aqui nós entendemos que a esposa, a mulher do cordeiro, é a Nova Jerusalém e a igreja é uma coisa só. Por quê? A Nova Jerusalém é o céu, o trono de Deus, que vai descer, e como diz aqui no versículo 3 desse mesmo capítulo, diz que eis que o tabernáculo de Deus com os homens. Então, agora Deus está tabernaculando com o homem. Então, significa que nós estaremos no Senhor e Ele em nós. Por isso é que a Nova Jerusalém, que é esse tabernáculo de Deus, que João viu que estava descendo do céu, agora já está sendo chamada de a esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro, versículo 9, né? Aqui. Vem, mostrar-te-ei a mulher do Cordeiro. Em algumas versões está a esposa. Versículo 10. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Então, olha, agora nós vamos lá para o capítulo 4, que nós vamos ver quando João foi levado em espírito, que ele foi levado em espírito no capítulo 4, ele viu foi posto um trono no céu, e ele viu um assentado nesse trono. E o que estava sentado no trono era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe, né? E de sardônica, e tinha um arco celeste, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Então veja que João, quando ele sobe, quando ele é arrebatado em espírito, ele vai até o céu, ele vê um trono. Só que como Deus é espírito, ele não consegue ver a pessoa de Deus, porque é espírito. Mas ele vê a semelhança de pedra de jaspe, com sardônica, né? Nos outros estudos anteriores que eu fiz uma pesquisa na internet sobre essas pedras. Quando essas duas pedras juntas, é semelhante. Sabe quando a gente está num lugar que tem jogo de luz, que fica aquele cristal misturado com vermelho, verde? Então foi tudo isso que João viu. E o arco celeste também, com essas cores maravilhosas, estava também
em torno. Então aqui, quando João vê a Nova Jerusalém, quando João vê a Nova Jerusalém descendo do céu, ele vê essa mesma semelhança de pedra que era semelhante, é uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Olha só. Então, o que é essa Nova Jerusalém? É os céus, trono de Deus descendo para a terra, aonde vai ser o próprio Deus, né, vai estar juntamente com os homens na terra. Ele vai tabernacular. É como se fosse o tabernáculo descendo e nós temos acesso dentro do tabernáculo, que é o próprio Deus, né? Então ele vê essa semelhança aqui de pedra de jaspe resplandecente. A mesma coisa que João viu lá no capítulo 4, versículo 2 e 3, que nós já lemos, né? Louvado seja Deus. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Agora aí, da banda do norte, da banda do levante, que é o sol nascente, da banda do leste ou do oriente, que é a mesma coisa, tinha 3 portas. Da banda do norte, 3 portas. Da banda do sul, 3 portas. Da banda do poente, 3 portas. Então veja que está descendo do céu essa Nova Jerusalém, com 12 portas. Nós vamos ver aqui mais adiante que é um quadrado, né, um quadrado ao cubo. Cada lado tinha 3 portas. E nessas portas tinha o nome das 12 tribos de Israel, né? Versículo 21, esse estudo eu vou fazer um pouquinho diferente, que eu vou aproveitar os tópicos. Então agora nós vamos lá para o 21 do mesmo capítulo. Diz assim, ó, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a porta da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Então veja que esse material dessa Nova Jerusalém, dessa cidade, Nova Jerusalém toda murada, o material é um ouro diferente do ouro que nós conhecemos. Nós conhecemos um ouro amarelo. Esse ouro aqui, ele é um ouro, aliás, todas as pedras preciosas que estão no céu nem chega perto das pedras preciosas que nós conhecemos. Esse ouro é um ouro puro, transparente, como cristal, né? Ele é transparente como vidro, né? É algo assim fora do alcance do nosso entendimento. Mas em cada porta dessa, com o nome das 12 tribos de Israel, essas 12 portas, em cada pérola que é a porta, mas por que as 12 tribos de Israel representando nas portas? Por quê? Porque todo o Velho Testamento apontava para a entrada de Cristo. Cristo, ele é o tabernáculo no deserto. Aquele tabernáculo lá simbolizava quem? A pessoa de Cristo e nós que íamos entrar. Quando a gente pega a figura do tabernáculo, a gente vê que no pátio, né, há aquele muro que é cercado, né? E naquele pátio ali tem, na entrada, depois que entra, tem o altar de sacrifício do holocausto, né? Que é para cobrir o pecado do povo. E mais adiante, para entrar dentro da tenda do Santo dos Santos, que ainda não é o lugar santíssimo, passa-se por uma pia, lava-se as mãos e os pés para entrar no Santo do Santo. Então, Cristo cumpriu aquela primeira parte do pátio, que é do altar, do holocausto, e da pia, que é o sangue de Jesus derramado, o sacrifício feito por nós, e aquela pia de bronze que o sacerdote, para entrar, precisava lavar as mãos e os pés. Ali simboliza o quê? A nossa lavagem de todos os nossos pecados. Nós vamos nos purificando, a água que simboliza a palavra e o sangue que nos purifica de todo pecado, né? Então, e tudo isso já foi cumprido.
Agora, depois que nós adentramos para dentro da pessoa de Cristo, aceitamos Jesus, que a gente passa pelo altar do holocausto, que é a morte de Cristo, confessa Ele como Senhor, o que acontece? Nós entramos dentro do Santo dos Santos, que é onde está o candelabro, né, que tem aquelas 7 lâmpadas, simbolizando as lâmpadas do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo de Deus na pessoa de Cristo. Tem a mesa da preposição, né, que são os pães, que significa o que? A palavra de Deus, o alimento. Né? Então, nós aceitamos Jesus e tem o altar de incenso. Agora, no santo, lugar santíssimo, que é aquele quadrado que eu creio que é o que está descendo, que é o espiritual, o sacerdote, só o sumo sacerdote, poderia entrar uma vez no ano e depois que ele passasse por todos os sacrifícios. E ele ainda entrava amarrado. Se ele não voltasse, que tivesse algum pecado, alguma condenação, o que acontecia? Morria lá dentro, porque a presença de Deus, lá onde está a arca, onde Deus descia com a sua glória. A arca de Deus simboliza que nossas vidas. Hoje nós somos como a arca de Deus. Nós somos como a arca. Eu tenho que olhar um pouco mais para ali por causa da gravação também, né? Por isso que a Graça está sempre me sinalizando aqui para me lembrar. Então, Deus agora, nesse tempo aqui da Nova Jerusalém, que é aquela cidade santa, que eu acredito que, como Moisés pegou um modelo lá do céu, aquele lugar santíssimo, aquele quadrado, vocês pesquisam depois na internet, pesquisa na internet e vai ver que tem um quadradozinho onde fica a arca, o propiciatório, que é a tampa da arca, e os querubins, aonde Deus desce, né, na presença de Deus. Então, vamos nos colocar na condição da arca e Deus, então, desce ali naquele lugar. Então, esse quadrado do tabernáculo, que eu acredito que é a Nova Jerusalém que está descendo, né? Que nós vamos ver aqui, que é um quadrado. Então, vamos dar seguimento aqui. Então, veja, só para afirmar, as portas tendo o nome das 12 tribos de Israel, simboliza a entrada para Cristo, a entrada para Cristo, a entrada para o tabernáculo, a entrada para o Santo dos Santos, né? Louvado seja Deus. Lugar santíssimo. Vamos, versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que coisa tremenda. O muro da cidade tem 12 fundamentos. Agora, nós falamos das portas da Nova Jerusalém. Agora, nós estamos falando do muro. Esse cercado, nós vamos ver, gente, a dimensão, o tamanho da Nova Jerusalém, que nós vamos chegar agora, nós vamos ver só versículo 15. E o que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento e largura e a altura eram iguais. Então, o que simboliza 12.000 estádios? Significa 2.200 quilômetros. Essa cidade. Sabe de onde significa o tamanho dessa cidade? Só para a gente ter uma noção, vai daqui de Paranaíba a Florianópolis, Santa Catarina, passando por dentro de São Paulo, passando por dentro de Paraná, Curitiba, e então veja o tamanho da Nova Jerusalém. 2.200 quilômetros de tamanho. Ela é um quadrado. É como se fosse um quadrado ao cubo, que ela está descendo do céu, aquele cubo maravilhoso, enorme. Vou dar continuidade só para ter noção do tamanho. Né? 2.000, vai daqui a Florianópolis, dá 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. Agora, daqui até lá, a gente pega o estado de São Paulo e pega Paraná.
Então, veja, imagina o tamanho, a extensão, como é grande, né? Vamos ver, versículo 17. E mediu o seu muro, o muro da cidade, de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é a de um anjo. O côvado, ele tem aproximadamente 45 a 50. Ele é mais ou menos como o tamanho de um antebraço de um homem, né? Então, vamos botar 50 centímetros um côvado. Aqui é 144, então vai dar o quê? 72 metros. Coloca a nossa igreja, que tem 6 metros, 12 vezes a altura. Consegue entender o tamanho, a altura da Nova Jerusalém? E a extensão, o quadrado que vai pegar 2.200 quilômetros para cá, 2.200 quilômetros para cá e para cá. E as 12 portas, 3 em cada lado, né? São ao quadrado em cubo, que eu imagino, né? Para dar aquele formato, né? Agora o versículo 18. Vamos ver a fabricação dessa cidade, do muro primeiro, né? E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro transparente. Novamente falando, né? E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, e o oitavo berilo, e o nono topázio, e o 10º crisópraso, um 10º jacinto e o 12º ametista. Isso aqui, eu já pesquisei, já fiz essa pesquisa na internet sobre essas pedras preciosas. São cores lindíssimas. Isso tudo está no fundamento do muro dessas cidades maravilhosas. Agora, só imagina como não será o brilho dessa cidade. E vamos ver aqui mais adiante, que todas essas pedras maravilhosas, elas em contraste, em encontro com a luz do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Jesus, com a luz do nosso Deus, vai iluminar as nações. As nações, porque não existe mais sol, não tem mais astro, não tem mais lua, não existe mais luz, né? Então, nunca mais haverá treva, porque a luz do nosso Senhor vai iluminar, vai iluminar todas as nações através dessa cidade. Que essa cidade, esse quadrado, esse cubo que desceu do céu, que é a sede do trono de Deus, vai iluminar todas as nações. Vamos continuar aqui? Como eu falei, eu já fiz uma pesquisa dessas pedras, são maravilhosas. Agora imagina com o brilho e a glória do Senhor refletida nessas pedras. Como seria lindo. Gente, eu quando começo a imaginar isso aqui, eu imagino, quando você vê naqueles filmes que tem aqueles castelos, principalmente filme de animação, que tem princesa, que tem aqueles castelos iluminados, fica aquela iluminação tão tremenda aos nossos olhos. Agora imagina a glória de Deus resplandecendo nessa cidade a tal ponto do brilho ser tão imenso que todas as nações são iluminadas por essa glória, né? Vamos dar continuidade aqui. Versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, veja, lembra que eu falei no começo que o nosso Deus, ele vai tabernacular. Quando o texto fala tabernacular, é que nós vamos colocar esse tabernáculo como um templo. O próprio Deus é o templo. Nós estamos nele e ele em nós. E vamos dar continuidade 22. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade, versículo 23, não necessita de sol,
nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem iluminado. Aqui tá, na minha versão está alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então aqui, lá não tem templo, não tem sol, porque o sol já não existe mais, a lua não existe mais, a terra não existe mais, tudo é um novo céu, uma nova terra, é o espiritual, né? A terra foi revestida do espiritual, não existe mais a matéria física, né? E também não há templo, porque a glória de Deus é que vai resplandecer sobre as nações. Versículo 24 diz assim: e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então veja, tudo ali é para a glória do Senhor. Todas as nações vão servir o Senhor, vão trabalhar servindo o Senhor e adentrando pela Nova Jerusalém, porque as portas não se fecham, não tem dia nem noite. Como diz, não existe noite, vai haver dia constante. A palavra mais aplicada é isso. E versículo 25 diz assim: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então, não haverá escuro, porque o brilho, a glória de Deus é a luz das nações. Essa cidade, ela vai estar nesse 2.200 quilômetros, é como se fosse um prédio de 25 andares, né? Iluminando todas as nações. E as portas não se fecham nunca. As nações sempre vão adentrar por ela na hora que precisar. Não tem noite ali. É um dia constante. O brilho, a alegria, a luz, a satisfação das nações. Né? Aqui diz, os reis da terra... Vou ler o 25 de novo. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. Versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine ou cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então veja aqui, a palavra é inscrito. Essa inscrição é como quem mexe com redes sociais sabe aí que não tem jeito de eu colocar alguém, por exemplo, no canal do YouTube. Eu não posso colocar. Então as pessoas, por vontade própria, é que tem que se inscrever, né? Aí eles tornam-se inscritos no meu canal. Aqui, só os que estão inscritos no livro da vida. Porque ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por mim. Eu preciso me inscrever. Eu preciso me inscrever no livro da vida, confessando o Senhor e andando com Ele, para fazer parte dessa grande cidade, dessa maravilhosa cidade, né? De estar dentro do tabernáculo que é Jesus, dentro do lugar santíssimo, né? Então veja aqui. Agora, eu não queria entrar na parte do rio da vida, mas eu acho que vai dar, porque eu não estou pegando nenhum complemento da palavra, que eu tenho até bastante aqui, mas eu estou querendo ver se a gente consegue finalizar hoje. Então eu estou só explicando sobre como vai ser essa Nova Jerusalém. Agora nós vamos ver o capítulo 22, que é o mesmo assunto, pode adentrar aí. 22 diz assim: e mostrou-me, o anjo mostrando para João, né? Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês.
e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Agora a gente vai voltar para onde? Nós vamos voltar agora lá no Éden. O que aconteceu com o mundo? O giro. O globo girou e acabou. E agora voltamos o quê? Para o propósito original do nosso Deus. Voltou de novo agora. A Nova Jerusalém desceu para a terra. Aí agora tudo está na condição de antes do pecado. Na condição que Adão vivia. Lembra que Adão, quando ele estava no mundo, quando Deus formou, pegou do pó da terra, fez a argila e fez o homem, no caso Adão, ele fez o quê? Da terra espiritual. Só que com o pecado, entrou o pecado, ele não é que ele foi expulso de um mundo, não. Simplesmente ele saiu daquele estado espiritual e veio para o estado matéria, né? Que a gente vai ver isso estudando o livro de Gênesis. Vai ver que lá, lembra que quando Deus deu a sentença a Adão, falou que ele ia trabalhar a terra da qual ele foi tomado, né? Então a terra, ela só veio para o estado físico, né? Mas o espiritual permaneceu. Lembra que o Senhor colocou 2 querubins com a espada desembainhada na mão para vigiar a entrada do Éden, para que ninguém entrasse? O Éden existe, é físico, perdão, é na terra, o Éden está lá, né? O Éden, agora, nessa Nova Jerusalém, voltou, só que agora, o Senhor, quando Jesus veio, ele pagou o preço, lá em João 14, ele disse que ele não ia nos deixar órfãos, mas ia preparar-nos lugar. Então, Deus preparou lugar, né? Preparou a Nova Jerusalém, preparou lugar, e as nações que são habitadas, né? Eu creio que do jeito que nós estamos hoje, cada um no seu país, no seu estado, nós vamos permanecer no futuro. Só que com a diferença, nós estamos mais no corpo físico, na matéria fraca, nós estamos com um corpo glorificado, onde não existe o tempo. Ao mesmo tempo que eu posso estar numa distância, eu posso estar... para um anjo vir descer do céu e vir até aqui, não tem tempo para ele. O tempo é nosso. Esse tempo acaba. O espiritual não tem tempo. Então, no reino espiritual, não tem demora de distância, né? É tudo ao mesmo tempo, né? Então, veja que essa Nova Jerusalém aqui é a sede do trono de Deus e vai ser o brilho das nações, a luz que vai iluminar as nações. Agora, esse rio da água da vida, se a gente abrir, eu não vou abrir agora para o nosso estudo não ficar muito grande, esse rio de água, ele sai do trono de Deus, ele está lá no Éden. Lembra que lá no capítulo 2, se não me falha a memória, do versículo 10 em diante, vai falar dos 4 braços do rio que saía do Éden. Um é Pilson, se não me falha a memória, Eufrates, o Tigre, né? E o outro que eu não me lembro agora, mas está lá em Gênesis 2, acho que é do 10 ao 14. Eu não vou entrar agora para a gente não perder, não é perder, com a palavra de Deus não perde, mas eu tenho um tempo para não demorar tanto. Então veja que esse rio do Éden, que sai do trono de Deus, aqui, vou ler de novo 22:1, diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, da praça da cidade, de uma da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Se não houvesse um querubim guardando a entrada da árvore da vida, quem comesse do fruto da árvore da vida, ou das folhas da árvore da vida, viveria eternamente nesse corpo que não pode viver eternamente,
né? Então, por isso, Deus botou um querubim. Agora, não. Esse vai ser a saúde das nações, a saúde de todos os salvos em Cristo, e é onde vai prolongar a eternidade. Porque comendo da árvore da vida, nós passamos a ser eternos, porque não vai haver fim. O homem, o espírito do homem é eterno, porque saiu lá do espiritual, saiu do Éden espiritual. Quando Deus assoprou o fôlego de vida sobre Adão, Adão ainda não tinha pecado. Então, o espírito do homem, ele é eterno. Ele foi criado para conviver, para viver eternamente com o Senhor. Mas o pecado veio e tudo tornou-se esse caos. Estamos caminhando por mais caos até que tudo volte ao seu estado original. Aqui já voltamos para o estado original. Já estamos no espiritual, na eternidade, para sempre com Cristo. E nós vamos... as folhas são para a saúde das nações e a árvore da vida, que dá de mês em mês, dá o seu fruto, que dá o prolongamento da eternidade no espírito do homem, né? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então, quem está, olha, nessa nova Jerusalém está o trono de Deus e do Cordeiro. E o seu servo o servirão. Então, a gente, quando vê, já via algumas, principalmente a Rede Globo antigamente, quando ela fazia as novelas mostrando o céu, botava um verdezinho assim, umas árvorezinhas comuns, sem graça, e umas pessoas vestidas de branco, um monte empunhado ali, andando para lá sem fazer nada. Aí eu lembro do pastor Hernanes, ele disse que estava ensinando, aí uma jovenzinha chegou para ele: pastor, eu não quero ir para o céu, não. Ele levou um susto, falou: mas como que você não quer ir para o céu? Ele perguntou, né? Chega, assustou. Não, o céu é muito sem graça, é monótono demais. Fica lá andando, não tem nada para fazer. Não tem nada disso. Olha o resplendor que será a eternidade com Cristo, né? Veja essa nova Jerusalém, que é o trono de Deus, onde aquele brilho das pedras, né? As pedras mais preciosas. Acho que não tem mente humana que consegue descrever, né, a qualidade. O ouro de lá é transparente como o vidro, transparente como um cristal. O material do céu não se compara ao material da terra. Se o material da terra já é lindo, se a natureza já é linda, natural, da terra já é maravilhosa, né? Como não será o céu? Tem condição da nossa mente, igual Paulo fala, aquilo que nossos olhos não veem. Eu nem consigo, eu não tenho o versículo decorado, mas que nem subiu o coração do homem é o que está guardado para nós. É algo tremendo. Então veja, ali não haverá mais maldição contra alguém, não. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e o seu servo o servirão. Vai ser prazer demais servir o Senhor, adorar o Senhor, eternidade, trabalhando, adorando, né? Porque as nações, é algo tremendo, não é como o versículo 4 do 22 diz assim: e verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Então, aqui entra aquele versículo, esse aqui eu quero ler, esse eu quero ler com os irmãos. Porque está lá em 1 Coríntios 13, 9, 10 e 12. Diz assim, ó: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. E agora conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido.
Então, tudo que é em parte, tudo que é esse como olhando no espelho que não consegue ver, como se houvesse uma cortina sobre os nossos olhos que não conseguimos discernir, ver, a gente vê apenas em parte, profetizamos em parte, entendemos a palavra em parte, mas quando vier o que é perfeito, que Paulo está falando, a gente vai conhecê-lo como somos conhecidos dele. É algo tremendo, não? Conhecer o Senhor face a face. Moisés diz que falou com ele face a face, mas ele não viu. Ele falou face a face porque Deus falava com ele, de frente com ele. Mas Moisés não via Deus de face a face. Tanto que ninguém podia ver Deus. E quando ele quis ver a presença de Deus, o Senhor disse, ó, eu vou te mostrar a minha bondade, vou te mostrar a minha glória, mas a minha face não poderá me ver. Mas fica na fenda da rocha, né? A fenda da rocha é quem? É Cristo. Hoje nós estamos na fenda da rocha. A gente pode ver parte, mas não vemos total, porque nós nos suportamos. Estamos no corpo do pecado. Mas Moisés viu pelas costas, ele sentiu a bondade, o amor, né? Ele sentiu a glória de Deus, mas ele pôde ver pelas costas. Agora, Deus falava assim face a face com ele, mas ele não via. Deus via ele face a face. É como alguém que está igual eu estou conversando com vocês aqui, estou bem de frente, vocês estão me vendo. Deus falava com Moisés assim, mas eu não vejo vocês. Então, para Moisés, se alguém falar comigo aí sem abrir o coi, vai ouvir minha voz, mas não vai me ver. Então, Moisés falava com ele face a face, porém não via. Agora, aqui nós vamos vê-lo. Ver o nosso Deus, né? Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, face a face. E nós vamos vê-lo, conhecê-lo como somos conhecidos. É algo tremendo, aqui diz. Versículo 25, versículo 5 do 22 diz assim, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Algo tremendo. Agora, no restante, não sei quantos minutos já tem, 37, eu vou só ler essa introdução aqui, para a gente não precisar ter outro estudo. O que vocês acham? Né? Acho que para vocês tanto faz, que se tiver estudo, né? Sexta-feira é dia de estudo. Mas no caso aqui, essa aqui é a conclusão do estudo, já não é mais profético. Agora vem, e diz, versículo 6 do 22 diz assim, e disse-me, essas palavras são verdadeiras, o Senhor Deus dos santos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A gente viu isso no capítulo 1. Está lá no capítulo 1. É como se fosse a repetição do capítulo 1. Que é uma confirmação. O livro de Apocalipse começa dando essas advertências, né, das bem-aventuranças, daquele que lê, que escuta, que ouve, que guarda a palavra. Agora aqui está fazendo a mesma coisa, confirmando. Versículo 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. É o mesmo que está lá em 1:3, né? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. E ele disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou seu conservo, teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suja-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aqui é uma advertência, porque quem tem sempre vai ter mais, quem não tem não vai ter. Então, aqui é uma advertência, né? Não tem nada mais escatológico,
é falando para nós, né? O versículo 12 diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então aqui, ó, nós estudamos isso na aula passada, né? Eu falei sobre Deus é o primeiro de tudo, é o primogênito da criação. Ele é o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Ele é o último também. Ele é o último aqui, porque nós vimos que no final de todas as coisas, Deus se sujeita ao próprio Deus e Deus na pessoa, no corpo de Cristo, juntamente, Deus Trino, vai ser uma única pessoa na pessoa de Cristo, né? Louvado seja Deus. Versículo 14, bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar nela pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que prostituem, e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Por isso que o livro de Apocalipse, ele é muito importante. Ele é a revelação do próprio Deus e a conclusão de todas as coisas. Por isso que precisa ser estudado, precisa ser lido, precisa dar importância, porque aqui tem informações que ninguém mais tem. É informação do futuro, né? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E o que ouvem, diga, eu digo, eu estou, vem. Você diz, vem, porque Jesus vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, porque essa água da vida hoje é de graça para nós. Nós precisamos apenas crer, né? Porque eu testifico, o próprio Jesus falando aqui, né? Eu testifico a todos aqueles que ouviram as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Esse acrescentar, as pessoas às vezes entram em pânico. Acho que é porque é no entendimento, porque muita gente ensina, eu posso estar ensinando aqui e alguém tem um entendimento diferente. Mas acrescentar ou tirar alguma coisa daqui é mudar o contexto, é tirar da profecia, tirar da palavra de Deus, né? Versículo 19 diz, e se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.